Olá amiguinhos do vlog do Zé aqui, hoje com a Canon TSE 24mm f3.5L2, que é a primeira tilt shift que a gente vê aqui no canal, que são essas objetivas que conseguem fazer movimentos diferentes direto na própria lente. O tilt, que nada mais é do que você mexer no ângulo que o seu plano focal vai estar em relação ao seu plano de imagem, e o shift, que tem uma tradução aí que é o deslocamento, né, de você pegar o seu plano focal e movimentar ele em relação ao seu plano de imagem sem movimentar a câmera. Tudo isso aí para você conseguir fazer alguns efeitos especiais na imagem direto na sua própria objetiva, que já está aqui fora da nossa caixa, que eu vou mostrar ela para vocês montadinha aqui na nossa 5D Mark II. Que são esses movimentos que elas exigem, né, que você esteja montada eles exigem que você esteja montado aqui na câmera, que a primeira coisa que você nota são esses dois knobs aqui, que são os que controlam o tilt e o shift. O tilt, que é o mais complicadinho deles, numa objetiva tradicional, ou mesmo essa daqui como ela está agora, o seu plano focal, né, o seu plano focal e o seu plano de imagem, eles estão paralelos e perpendiculares ao eixo da lente. Quando você quer mexer no seu foco, você simplesmente mexe aqui o seu anel de foco, né, e ele vai deslocar esse plano para um espaço só, né? A gente sabe que a profundidade de campo, na verdade, o plano focal é um só, e a profundidade de campo é aquela percepção do que você tem em foco, abrindo ou fechando a abertura. O problema é que tem algumas situações em que a gente não pode ficar abrindo e fechando a abertura, por exemplo, quando a gente precisa de muita profundidade de campo. Essas câmeras digitais, aqui a 5D com um sensor de 21 megapixels full frame, ela tem um limite de difração, que é quando o seu buraco é pequeno demais e a câmera começa a perder resolução, que é a partir do f11. As câmeras APS-C, todas com sensores novos, a partir de 24 megapixels, o pixel pitch, que é o tamanho do pixel, é tão pequeno que a difração já aparece aí em f5.6 ou até mesmo f4. Então algumas aplicações, por exemplo, arquitetura e paisagens, você não pode ficar fechando tanto a sua abertura para ter essa profundidade de campo longa. E é aí que entram as lentes tilt shift. Quando eu faço um movimento de tilt aqui, que eu vou, por exemplo, mexer a minha câmera, para não estar travada, mexer a minha câmera para cima, eu estou pegando o meu plano focal e deitando ele em cima do meu plano de imagem, efetivamente aí aumentando a minha profundidade de campo, sem mexer na abertura. E isso é muito útil porque a gente consegue ter tudo em foco, toda a aparência da imagem vai estar em foco sem mexer na abertura. O contrário também é possível. Eu consigo mexer a minha lente para outras distâncias e movimentar a minha câmera, diminuindo a minha profundidade de campo sem mexer na abertura. É aí que o pessoal faz aqueles efeitos de miniatura, que você tem mesmo imagens distantes com lentes wide angle, que tudo deveria estar em foco, você consegue fazer aí o seu controle de profundidade de campo somente mexendo o tilt e shift. O shift já é uma coisa aí muito mais simples, que ele simplesmente é a tradução de deslocamento, que aqui na minha lente ela está configurada para cima e para baixo, que você vai movimentar o seu plano focal todinho ele ou para baixo, deixa eu liberar que ele está um pouquinho apertado aqui, ou para baixo, né, ou para cima, que é o mesmo movimento que eu estaria fazendo se eu mexesse a câmera para cima ou para baixo, mas sem mexer na minha câmera. Uma aplicação que é a que eu mais uso nessa lente é, por exemplo, fotografia de arquitetura, que você quer pegar o prédio inteiro, né, mas você não vai ter uma grua de 30 metros para pegar o seu prédio de frente, e você também não é desejável que você aponte a câmera para cima, porque você vai fazer as linhas arquitetônicas que são na vertical, elas vão convergir no mesmo ponto, e aí vai parecer que vai ter um problema de perspectiva. Se você pega a sua câmera, mantém ela reta e com uma lente shift você faz um movimento para cima de deslocamento, você vai conseguir fazer o enquadramento do prédio até em cima sem fazer que as linhas caiam. Esse aqui é também um dos movimentos que você pode usar para fazer panorâmicas, né, se você tiver com a lente assim, mas sem mexer a câmera. Você também não vai ter problema nas linhas e você consegue pegar um espaço bem maior da sua composição apenas fazendo um movimento na lente. E esse aqui que é o destaque das lentes tilt shift, né? A Canon fabrica outras três, uma 17mm, uma 45 e uma 90mm, e é para isso que serve os movimentos tilt shift. De restante, vamos falar aqui da nossa lente como a gente sempre fala, que a primeira coisa que você nota é que é uma lente absolutamente bem construída, é da série L em 730 gramas, totalmente feita de metal, né? Até esse anel aqui de foco manual, ele é feito de metal emborrachado aqui, tem a marcação do foco mínimo até 21 centímetros, ela evidentemente não tem janelinha de distância, e apesar de ser desse tamanho, você nota que ela é uma TSE,
né, a gente não tem um EF aí no final, que EF é Electronic Focus. O TSE é Tilt Shift Electronic. Ela tem o controle eletrônico da abertura, mas ela não tem motor de foco automático e nem depende da câmera, né? A gente não está falando da Nikon aqui que tem um motor interno. Essa lente é totalmente de foco manual, o que tira aí ela do uso tradicional, né, para rua. Se você precisa desse tipo de coisa, essa lente aqui é só para foco manual. Usem aí o seu Live View ou alguma câmera que faça picking para você confirmar, né? É um trabalho bem mais pensado e demorado do que aquelas câmeras que você simplesmente aponta e foca e sai fotografando o que você quiser. Outro destaque que a gente tem aqui, que é uma lente revolucionária Tilt Shift, essa aqui já é a versão 2, que você tem duas filipetinhas aqui, tá vendo? Que servem para controlar qual é o eixo que você quer fazer esses movimentos, de forma independente. Nenhuma outra lente do mercado faz isso, nenhuma da Nikon faz isso. Que você segura aqui a primeira filipetinha, você consegue girar a sua lente, tá vendo? E aqui eu mexi no meu movimento de shift, agora ele vai para a direita ou para a esquerda. E eu consigo fazer independentemente o meu movimento de tilt. Se eu quiser continuar ele para cima ou para baixo, ó, o meu tilt agora ele está indo para cima e o meu shift está indo para a esquerda. E eu consigo até, tem os half press aqui, eu consigo manter, ó, ela paradinha completamente torta, que é a única lente do mundo, tirando também a 17mm nova da Canon, que faz o movimento de tilt e shift completamente independente. Bom, outros destaques aqui são 16 elementos em 11 grupos, tem elemento pra caramba aqui, filtro vidro D, tem coisa esférica, melhor qualidade de imagem que você pode imaginar, aceita filtros aqui na frente de 82mm, né, o HUD é do tipo baioneta, que eu não vou mostrar pra vocês infelizmente, e essa daqui é a nossa TSE 24mm f3.5 L2. Vamos pra qualidade de imagem, falar pra quem é esse equipamento que faz esse monte, né, esse contorcionismo todo aqui. E esse é o Vlog Zec. Um beijo pra vocês, Moa. Bom, vou falar a qualidade de imagem aqui da Canon TSE 24mm f3.5 L2, que a gente está falando de uma Prime Wide Angle da Canon com tratamento L, com abertura aí já que não é tão difícil, né, f3.5, um equipamento próprio para arquitetura e paisagem, que é evidente que a Canon não poderia deixar de ter fabricado outra lente absolutamente impecável. Mesmo em abertura f3.5, essa lente aqui parece ser independente de abertura para controlar ou diminuir a resolução, que é evidente que é uma objetiva feita para paisagem e a Canon deu a devida atenção para esse desempenho ótimo. Já partimos do f3.5, não é tão complicado de fabricar uma lente perfeita com essas especificações, e os destaques ficam muito mais nas ausências do que nas presenças. Não existe qualquer sinal de chromatic aberration, seja longitudinal ou axial, e é a primeira lente wide angle que nós temos com esse tipo de desempenho. Eu só vi coisas parecidas na Leica, mas que custam pelo menos o dobro e não tem nenhum dos movimentos tilt shift. Reprodução de cor é típica da série L, que é um dos maiores destaques da Canon, né, garantindo fotos extremamente vivas. E eu não sei se eu já comentei que as cores da Canon, tecnicamente elas são erradas, mas elas foram feitas para ficarem incríveis na tela ou em impressões que não são necessariamente condizentes com a realidade. Vignetting é presente em f3.5, mas uma melhora significativa da versão 1, afinal essa versão 2 aqui ela tem um campo de cobertura muito maior, ela projeta um círculo muito maior, então em qualquer um dos movimentos a qualidade de imagem é absolutamente impecável no quadro todo, que leva a gente para a pergunta para quem é a Canon TSE 24mm f3.5 L2. Bom, a primeira das pessoas é, por exemplo, o que eu comprei para fotografia de arquitetura. Eu sei que parte dos resultados podem ser simulados via software, né? No Photoshop você consegue fazer movimentos de tilt shift, dando crop e perdendo resolução na sua imagem, mas tendo a própria lente é um diferencial no kit para quem trabalha muito com isso, né? Quando você mostra as vantagens para os clientes, a maioria se apaixona e reconhece que você tem um equipamento especial, e é aí um diferencial de quem trabalha muito com isso. O pessoal de paisagem se beneficia e muito da resolução e do controle de profundidade de campo controlado pelo Shift, e qualquer aplicação dos 24mm, seja para você mostrar a relação de céu e terra, espaços amplos, a TSE 24mm é a Ultimate Lens
para nitidez e arquivos perfeitos. Terceiro é o pessoal de produto, né, que também pode se beneficiar, e não é difícil você ver uma Tilt Shift no kit ou um estúdio de quem está fazendo tanto coisas grandes quanto pequenas, né, fotografia de avião, carro, todos usam esse tipo de movimento, e mesmo o pessoal que faz acervo de arte ou fotografa coisas menores pode se beneficiar da profundidade de campo aí, independente da abertura. Para quem não é, na minha opinião, é o pessoal de rua, né? Infelizmente ela não tem o foco automático e ela é muito cara, né? Ela custa quase 25% mais do que a Prime f1.4, que é muito mais luminosa e tem o EF. Mas para quem trabalha com isso e faz dinheiro com as imagens, a TSE 24mm f3.5 L2 é um destaque aí para quem tem no kit, né? Infelizmente é uma lente Prime um pouquinho cara, ela parte dos $2.000, mas entrega em todo tipo de desempenho, a construção é impressionante, né? E se você trabalha com as imagens, não tem não tem mais argumentos, né? Você está vendendo essas imagens e o seu cliente merece ter a melhor qualidade. E vamos para os beijos e abraços do último vlog, que foi 40mm f2.8 STM, que lá no Facebook foi o PH Marinho, Eduardo Trindade, Luiz Felipe Guimarães, Diego Coutinho, Gabriel Ramos, Kaique Longo, Audio Import, eu, a Brasil e João Paulo. E no YouTube é o Carlos Barbosa, o Gabriel Moraes, o Michael Miranda, o Eduardo Fernando, o Gabriel Ramos, Rickson Miranda e o Deusimar Henrique, que perguntou qual a melhor câmera para iniciante. Bom, vocês sabem que eu não acredito que exista câmera para iniciante, né? Iniciante é quem ainda não começou a trabalhar e a câmera não tem nada a ver com isso, né? Qualquer profissional que pegar uma câmera mesmo das mais básicas vai ter virtualmente o mesmo resultado que uma câmera mais cara, dependendo do tipo de aplicação. Mas na Canon eu gosto muito da T5i porque é o menor pacote que você pode ter todas as tecnologias deles, né, da Canon. E tem a telinha que gira, né? Eu gosto muito da SL1, mas ela custa quase o mesmo preço, ela é menor e não tem a tela. Ou mesmo a EOS M, eu gosto da ideia mirrorless, mas ela é muito cara e você também não tem a tela, então eu acho que na Canon a T5i hoje é o destaque aí para você ter custo e benefício com todos os recursos num pacote super acessível. E esse é o vlog do Zé, que nós estamos no YouTube em resolução maior agora do que o 1080p. O Vimeo eu já subi todos os vídeos em 1080p, nós temos as fotos no Flickr e no Tumblr, eu tô no Instagram que comecei a postar mais. O Facebook e o Twitter, mandem as mensagens no Facebook que eu consigo responder sem ter o limite de caracteres do YouTube, por exemplo. E esse é o vlog do Zé, espero que vocês tenham aprendido algo novo hoje com a TSE. É um destaque, né? Faltava esse tipo de tecnologia mostrar pra vocês. E é isso. Espero que tenham aprendido algo. Até o próximo vídeo. É o beijo de sempre.